Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do coração, Chave Mestra Podcast. Estamos aqui onde? Hoje, em um cenário diferente, um estudo diferente. Nós estamos na Bienal do Livro, simplesmente a maior feira literária da América Latina. Nós estamos aqui acessando essa frequência e também possibilitando que os nossos autores se exponham ainda mais, divulguem ainda mais os seus trabalhos com essa grande plataforma que é a Bienal do Livro. E hoje não será diferente. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e eu estarei aqui entrevistando uma das autoras deste livro maravilhoso, que é o Histórias Memoráveis, volume 4, que tem o prefácio da nossa querida Tati De Angela. Esse aqui tem como título Como Pessoas Improváveis Se Tornaram Imparáveis. Então você está pronto para conhecer um pouco mais da história da nossa querida autora? Então eu vou te apresentar agora a Ana Guerra. Ela que é professora, e eu vou te apresentar um pouquinho aqui do currículo dela. Pedagoga e professora, tem 58 anos, formada em Pedagogia em Letras, com pós-graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico, Educação Profissional e mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação. Então pensa, a pessoa sabe muito, tem muita história para contar, uma história riquíssima de vida, e o título do capítulo dela é esse aqui, ó, De Ribeirinha Amazônica aos Palcos. Uhul! Receba aí com alegria a nossa querida Ana Guerra. Seja muito bem-vinda, Ana. Olha, que bom estar aqui, né, nesse momento maravilhoso, nesse encontro de pessoas de todo o Brasil, do mundo, né, a importância da leitura, olha só, a importância da educação através da leitura, através das viagens com os olhos. Viajar com os olhos, viajar no mundo da escrita. E isso é muito bom. E esse é o seu primeiro livro, Ana? Olha, assim, eu já fiz vários artigos em outros livros, mas na área da educação, na área também da defesa contra a mulher, em revista do TEJAP, no estado do Amapá. Agora, no mês de março, tem esse artigo lá, da dor ao sofrimento. Da dor ao sofrimento? Olha. Mas assim, o que hoje despontou na minha vida, hoje o que inspirou e está inspirando muitas pessoas, é a minha história de vida. A sua história, que é o que você traz aqui no livro, que né? Traz aí no livro. Que legal. Então você teve outras participações em artigos, mas livro físico, esse aqui é o primeiro, seria isso? Isso, um artigo também com um amigo meu do IFAP, que está nos anais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. Ah, daqui mesmo, né? Isso, da UFRJ. Exatamente, tem um artigo publicado que lá, bacana. Juntamente com o meu colega. Ficou uns dias trabalhando comigo. Sim. Lá na Secretaria de Educação, e criamos esse artigo. Então, assim, alguns artigos não se despontou como o livro hoje nessa coletânea. Pois bem, diga aí, como que foi a diferença de escrever ter a publicação de artigos e ter a publicação de um livro físico? A diferença é muito grande, muito grande mesmo, porque saber de um pouco mais de mim mesmo, quando a gente volta ao nosso passado, que a gente nunca percebeu, né? A gente vai vivendo, tentando avançar, dificuldade para ali, passar por cima das dificuldades, e a gente não olha para trás o quanto a gente atravessou rios e rios de dificuldades. Pra você é tão normal que você nem imaginava. Na hora que você voltou, falou assim, nossa, pera um pouquinho, eu vivi tudo isso. Tudo isso, né? Tudo isso é muito promissor pra gente. E a gente não para agradecer. E hoje eu reflito sobre isso, eu agradeço todos os dias esse chamado através da minha história de vida. E conta um pouquinho, então, o que as pessoas podem esperar do seu capítulo? Um pouco da sua história. A gente não vai contar tudo, né? Porque a gente quer que as pessoas adquiram, né, Histórias Memoráveis, volume 4, mas para deixar elas com um gostinho. Conta um pouquinho aí da sua história. Por que elas deveriam ler o seu capítulo? Essa leitura, fazer essa viagem na minha história de vida, não de forma detalhada, que
se for detalhado, vai ser uma biografia, que tem muita coisa aí. Ou seja, é o próximo livro, né? Para falar. E eu almejo fazer mesmo o próximo livro nesse sentido. Porque é um pouquinho só, que não está no livro, mas faz parte da minha vida. A gente vê na educação que muitos alunos vão para a educação porque às vezes não tem o que comer. Né? E a minha história foi assim, eu fui para a igreja com a minha irmã para comer a hóstia porque eu estava com fome. Passei por isso, uma dificuldade, né? Muito grande. Muito grande. E eu vejo que ainda não teve ninguém que fez isso, mas foi a minha saída, né? Porque eu achava que ali era um alimento, foi um alimento espiritual. Na realidade, porque eu estou aqui. Sim, com certeza. E engrandeceu muito. Mas, assim, na Ribeirinha, o retrato dessas mulheres ribeirinhas é um retrato um pouco da minha história, toda a minha história. E ainda que estão lá. Muitas delas estão lá. Tem sonhos. Né? Conta um pouquinho, como que é essa vida de ribeirinha? Há 50 anos atrás era muito difícil porque quem passava em barcos, às vezes levava as coisas diferentes para a gente. Jogava no rio e a gente ia pegar. Nossa! Fiz muito isso. Mas, assim, tinha açaí, tinha pesca, tinha outras coisas da sobrevivência da natureza. Plantar, mamãe plantava melancia, mamãe plantava banana, arroz. Nós tirávamos o látex, que era tudo isso a gente fazia. E desde criança a gente trabalhava junto com ela. Então, quando a gente veio para a cidade numa decisão que meus pais, né, o meu pai, ele queria que tivesse filhos homens. Porque lá filho homem, naquele lugar, precisava trabalhar na roça. E mulher, né? Ele dizia para a mamãe que ela não prestava para ter filhos porque só tinha filha mulher. E filha mulher para ele era ter filhos, produzir filho, e ele não tinha como criar filho das filhas, né? Nossa, que desafio, hein? E a última vez que ele bateu nela, ela estava grávida de 8 meses. E aí ela tinha que decidir. Eu vim para a cidade em busca da saúde dela ou morreria, porque ela estava sangrando, né? Naquele momento. E não tinha recurso lá. E a gente teve que vir 2 dias e 1 noite numa canoa só, 10 filhos. 10 filhos em uma canoa, 2 dias? 2 dias e 1 noite, remando, e ela deitada, não podia fazer nada, só nós mesmo. Trouxemos só a roupa do corpo, até chegar na casa da minha avó, mãe dela. Que história! Nossa, só aí já dá um livro mesmo. E aí quando né? Eu lembro assim que ele disse assim, se aqui é difícil, na cidade, quero ver se você vai aguentar criar todos esses filhos sozinha, que tudo é comprado. Né? A sua avó falou para ela? Meu pai. Ah, seu pai. Meu pai que falou. E ela olhou e disse assim, aonde eu morrer, vai morrer todo mundo junto. Então isso marca pra gente, né? Quando criança. E aí, trabalhando, morando lá na casa da avó, depois que ela se operou, que ela chegou no outro dia ela se operou, que deu hemorragia mesmo. E aí foi quando a gente conheceu uma diretora da escola, através do meu tio, que ela queria uma pessoa para trabalhar num terreno que ela tinha. E aí ele apresentou e a gente foi morar na escola. Foi a primeira morada, foi numa escola. Uau, incrível. Olha só como Deus guia para o lado certo, né? Com certeza. E foi ali que foi o meu farol e a minha decisão. Conhecer pessoas que a gente não conhecia. Sim. Muitas pessoas lá. A gente morou no mês de julho e a diretora ela fez uma casa no terreno dela durante 1 mês antes de iniciar as aulas. Fez uma casa? Para a gente ficar lá na casa, no terreno e cuidar desse terreno. Uau, que incrível.
Foi. E aí que a gente morou. E a casa da mamãe até hoje lá. Até hoje? Até hoje a casa dela lá. Ela não está entre nós mais. Meu pai também não está. Nós só estamos os 10 filhos. E hoje a casa dela eu comprei, dos meus irmãos. Que incrível! E eu pretendo fazer assim uma referência dela. Um memorial ali, né? Um memorial, uma coisa que refere a ela. Muito bacana, necessário. Porque ela teve coragem, então ela se salvou e salvou vocês 10, né? Aí eu comecei a trabalhar aos 9 anos. Aí ela ajudou a mamãe a colocar em casa de família todas as minhas irmãs, mais velhas, né? E a partir daí eu fiquei, porque eu tinha que ajudar ela, que ela estava operada. Quando ela melhorou, aí a gente foi para trabalhar na casa. E aí não sabia assim como cuidar de 6 crianças. Eu fui para cuidar de 6 crianças. E ainda criança, né? Sim. Porque a mais velha era mais velha do que eu. Ficamos morando na beira do rio e a mamãe falou assim, olha, tu fica aqui. Não queria, chorei muito para não ir. Porque ainda tem mais uns 5 filhos para criar aqui, pelo menos tu come. E tu fica protegida, né? E eu subia uma ladeira para estudar, eu olhava a escola lá. E à tarde você vai estudar. Mas assim, dos 9 até os 15 anos, mais ou menos, eu tirava açaí, porque eu morava na beira do rio, né? Com essa mulher. Eu pescava todos os dias e tirava açaí para se alimentar, né? A família se alimentar. E eu, assim, não lembro que o marido daquela mulher levou alguma outra comida. A comida que era na casa dela, de vocês, era você que trazia? Na realidade, há 17 anos atrás que eu fui olhar e ver. Que eu não lembro que ele levou um frango, uma carne, uma coisa mais diferente. E eu, em vez de ser alimentada e cuidando daquela criança, eu cuidei foi da família também, né? Porque eu fazia tudo isso, era muito danada para pescar, para tirar açaí. E depois ela faleceu, essa mulher. Eu tive que sair de lá, porque ficou só o esposo dela. E ela faleceu de tuberculose. Aí a mamãe ficou muito preocupada. E fez todos os exames. Falou com a diretora novamente, fizemos todos os exames, mas graças a Deus não aconteceu nada. E aí eu fui trabalhar em outra casa, já me acostumei a ajudar a mamãe trabalhando em outra casa. E aos 17 anos, já em Macapá, porque isso era em Santana, no município, já em Macapá eu conheci meu esposo em casa de família, na casa da tia dele. Na casa da tia dele. Foi, a gente está há 42 anos casados. 42 anos casados? Demais isso, que incrível, parabéns. 42 anos casados, temos filhos, já tenho bisneta, linda, tenho os netos. E aí hoje você, além de professora, já está começando a palestrar? Assim, aí tive muito trabalho, estudando, parando, estudando, muitas coisas aí via para ali, né? Tinha que criar o filho, parava, dava uma pausa, voltava. Sim, claro. Acompanhar meu marido lá para outro município, porque ele trabalhava, tinha que acompanhar, tinha que parar as aulas. Sim. E aos 34 anos que eu fui realmente concluir meu magistério, ensino médio. Que era o meu sonho. Eu tinha feito administração, mas não era o que eu queria. E aí eu fiz o magistério. No ano seguinte eu consegui uma oportunidade de lecionar. Aí depois, acho que uns 3 meses depois, tinha uma amiga muito grande, né? Assim, bem próxima das minhas filhas mesmo. Foi quando ele me deu uma oportunidade de um cargo dentro da Secretaria de Educação.
Quanto tempo depois? 3 meses depois Oxi! que eu iniciei. Através da minha filha, que elas conheciam, né? Muito, e ela disse, não, Que vou. ascensão, hein? Foi. Rápida. Aí eu fui para cargos. E eu nunca decepcionei Que bom. essa indicação. Investi muito no meu estudo, tudo que eu conseguia investir no meu estudo. Uhum. Mas eu trabalhei em vários lugares, vendendo revista, indo na rua, até o carnê do Silvio Santos, tudo isso Sim. antes de chegar lá, e tudo eu vendia. Porque eu sempre gostei de ter o que é meu. Assim, o meu marido tinha, né? Mas eu sempre quis ser independente. Me tornei independente cedo, Uhum. né? Queria sempre ter o meu dinheiro, independente do dele. Isso é importante. Que não é por a gente ter um marido que a gente tem que se acomodar, né? Sim, A gente claro. não precisa se acomodar, a gente tem um potencial nosso. A gente precisa acessar esse potencial. Precisa acessar esse potencial, com certeza. E eu fui galgando outros cargos. Fui ainda, trabalhei no ensino médio, fui a primeira gerente de formação continuada quando fui. Olha. Tive alguns legados lá dentro. Fiz formação em várias áreas, né? Uhum. Estou representando a Secretaria de Educação no Conselho. Olha. E não deixei de não trabalhar em prol das mulheres, daquelas mulheres que mais precisam. Através do Conselho, através de movimentos sociais. Sim. Fui candidata em 2020, É mesmo? fui suplente. Que bacana. E muitas coisas não tá no Não livro, para, né? né? Não para. E como que você parou nos palcos? E eu estava como gerente da educação do campo e uma técnica assim, professora, eu não sei, eu acho que se eu tivesse assim, as ações que a senhora faz, eu acho que eu já tinha morrido. Aí depois, quando saiu o livro, que é Imparável, né, ela disse assim, olha, agora está explicado, por que a senhora não para? Porque, olha só, ela imaginava que eu tinha escrito essa frase. Sim. Eu disse não. E o livro ele retrata muito também a história da gente na ribeirinha, em lugares distantes. Esse jaguar, lá é a onça, né? Olha, que coisa, hein? É. Impressionante. Como que que coincidência, Isso, né? lá representa a onça, um pouco de nós, assim, da nossa realidade. Então, realmente, esse aqui é o seu livro, né? E esse farol, ele representa a frente da nossa cidade. À frente da sua cidade. Esse farol que está aí. Gente, é sério, que incrível. À frente da nossa cidade. Para quem não sabe, gente, nós aqui da editora que nós estruturamos os projetos, tá? A capa, o título, subtítulo, a gente que estrutura, que organiza, que seleciona e depois nós vamos selecionando as pessoas para estarem participando, né? A gente dá a oportunidade para algumas pessoas participarem com o capítulo, que foi o caso aqui da Ana. Ela era mentorada aqui da Tati, então a gente trouxe a oportunidade para ela participar. Mas parece, do jeito que ela tá falando, que esse livro foi feito para você. Porque a onça é típico do Amazonas. E na sua cidade ainda tem um farol. É justamente a nossa capa. Nossa, que incrível! Ou seja, não tem como correr, não tem para onde correr. Era para você estar dentro desse livro. Com certeza. E a pessoa que não para muito e vai para ali, trabalha ali, sempre está no movimento, com mulheres, ajudando outras pessoas. E a minha história, ela retrata muito isso. E eu digo assim, para as pessoas que acham que não tem saída sim. Nós precisamos buscar essa força que a gente tem dentro de nós. E a gente precisa buscar e focar no lugar certo. Porque tem 2 lados para a gente escolher. Qual é o lado que a gente quer? Né? Do lado das coisas ruins ou do lado das coisas que vai nos agregar, vai nos fortalecer e vai nos impulsionar para coisas que nos acrescentam. A gente precisa saber.
Não há dificuldade nenhuma que a gente não pode superar. Não há dificuldade nenhuma que a gente não pode superar. E você é a prova real disso, né? Isso, Quem diria, talvez... Se não fosse talvez a sua mãe, você não estaria nem viva hoje. com certeza, a decisão E dela. você está hoje aqui na Bienal do Livro, falando do seu livro, Isso. para todo mundo ouvir. Ouvir e dizer o quanto as nossas histórias, elas podem impactar vidas de outras pessoas. Porque a realidade minha é de muitas. É de muitas. É de muitas que estão em dificuldade financeira, mas também de muitas que vivem no ciclo de violência doméstica, que acha que não vou sair porque ele que me ajuda, ele que se eu sair, eu acho que eu não vou conseguir viver só. Sei que muitas pessoas ainda é presa ao sentimento. Não é muitas vezes por dinheiro. Sim. É muitas vezes por sentimento. Sim. Mas assim, é possível sair. A gente precisa buscar as oportunidades, a gente precisa buscar estratégias que vai nos tirar daquela situação que a gente está vivendo no momento. Com certeza. E acreditar primeiro em Deus, acreditar no seu potencial, que tudo é possível na nossa vida. Tudo é possível. É. A Bíblia fala isso, né? Tudo é tudo possível é aquele que crê. Que crê, que vai em busca, não fica no marasmo, não tem um medo de pular, né? Os obstáculos. Eu acho assim, cada obstáculo que a gente passa é um fortalecimento a mais. É uma pessoa que a gente vai tendo dentro da gente um forte... se fortalecendo enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional. Porque em todo lugar a gente tem dificuldade. No trabalho, na família, né, estudando. Sim. Eu quero falar assim para a juventude, para o jovem, que às vezes acha que a educação não está muito dentro da linha, que quer buscar coisas fáceis, que as coisas fáceis, elas vão fáceis. E as coisas que são difíceis, a gente tem mais valor. Uau. Muito valor. Muito valor, com certeza. É. E falando em muito valor, esse livro tem muito valor. Sim. Agora que você já fez o lançamento dele, eu gostaria de saber qual que é a repercussão. O que mudou na sua vida depois que você lançou o livro? O que as pessoas já estão conseguindo te dar feedback? Já conseguiram ler o seu capítulo, o livro? O que você está vivendo agora após o lançamento do livro? Eu acho que é um outro cenário. Outro cenário, né? Um outro cenário promissor. Eu vou ao médico, o médico já me conhece, já que é meu livro, é você. Sabia da minha dificuldade, né? No tempo que eu... E ele disse, eu li, estou lendo aqui, vi como você estava no momento mais difícil, hoje eu retorno com você e ver que você mudou, escreveu um livro, está bem. E eu quero ver esse livro. Fez questão de ter o meu livro. Eu já estava fazendo a mentoria para ele, em vez dele me consultar. Olha, que legal! Na fila do banco. Aonde você vai? Ele olha assim no meu rosto, é você que tem um livro assim? Eu disse, sou eu. Você fez Como que esse pessoal está sabendo do seu livro? Você fez outro lançamento? Eu fiz um lançamento lá em Macapá. 2 lançamentos, um lá no Museu Sacaca, que é um local, né? E no Sebrae. Aí eu fiz um lá lançamento no Sebrae é muito bacana também, hein? Isso, vendi. Já fiz dentro da CED, da Secretaria de Educação. Que demais, que incrível. Então, assim, muitas pessoas dizem, olha, Ana, você está fazendo a diferença na minha vida. Olha, você me inspira.
sucesso. Meu Instagram, às vezes, tem muita coisa, compartilha. O pessoal tá te marcando no Instagram? Marca, curte. Tá entrando muita gente nas minhas redes sociais para saber um pouco de mim, parabenizar. Que legal. Me dar força. Em outros municípios estão pedindo para fazer também um momento de autógrafo. É mesmo? Que incrível. Porque eu viajo pela secretaria, já viajei muitas vezes a trabalho, fazendo um movimento social com mulheres, reunindo com mulheres. Então, as pessoas me conhecem. Ana, quando vem trazer aqui, a gente organiza isso e quero o livro aqui. E aí eu estou muito feliz mesmo, que de alguma forma está agregando a vida de outras pessoas, fazendo refletir. Eu encontrei uma amiga e disse assim, olha, eu quero comprar um livro que eu tenho muita coisa para escrever e eu não pensei em escrever sobre a minha história de vida. E eu disse assim, olha, é muito bom mesmo deixar esse legado. E a gente sabe o quanto ela é referência no Estado. Incrível. E deixar um legado para outras pessoas. Hoje eu me sinto muito feliz de algum lugar alguém tá falando sobre mim, lendo sobre mim, inspirando pessoas em vários estados. E ter as pessoas que compõem essa coletânea no grupo, que traz muita coisa para a gente se conectar, trazer essa conexão de saberes, de conhecimento, de pessoas também que saíram de uma situação difícil e venceram. Isso é muito bom. Tem uma galera de peso aqui nesse livro, né? Tem. Uma história mais impactante que a outra. Isso. Não tem como você ler esse livro e não se conectar com ninguém. Isso. É impossível, né? Alguma história vai agregar e superar muitas pessoas, né? Vencer e dizer que é possível, né? Sair da mediocridade mesmo. Com certeza. Como que foi o lançamento para você lá em São Paulo? Lá em Alphaville, na sede da editora? Olha, foi assim, assustador de forma maravilhosa. Não, aquele cenário, não pensava que fosse dessa forma, mas assim, o que mais impactou que saber que o livro naquele momento estava se tornando um best-seller. 3 semanas sendo o livro mais vendável, né? Alcançando aquele título, para mim foi muito promissor. E assim, como escritora, eu acho que no estado do Amapá eu sou a única que tem um livro com esse título. No Brasil, minha amiga. Ninguém No mais Brasil. pega esse título aqui. Aqui é só você e os autores dessa obra. Agora, como Pessoas Improváveis se tornaram imparáveis, só os 30 autores desse projeto. E você é a única desse projeto que é do Amapá, então você realmente é exclusiva. No Amapá Isso é muito bom. Está representando. Representando o retrato das mulheres, né, dessa situação de vulnerabilidade, de mulheres que a política ainda não chega, a incerteza de muitas mulheres, de muitas famílias, não só de mulheres, mas de homens também, né? De homens, pessoas que acham que não é para ele. E eu estou vendendo livro mais para homens, sabias? É mesmo? Eu fiz a minha seleção e observei que homens estão comprando mais o meu livro do que mulheres. Que incrível isso. Incrível, incrível. As mulheres costumam ser mais leitoras, mais voltadas para isso. E o que você acha que está chamando a atenção dos homens para esse livro? Eu acho que o título do livro, todo mundo se assusta. Assim, diz assim, poxa, mas esse livro eu preciso ler. Preciso me tornar imparável também, né? Preciso saber o que tem aí. Um colega disse assim, olha, será que eu vou ser imparável depois que eu terminar de ler esse livro? Eu disse, com certeza, você já está no caminho certo.
Com certeza. Já está tendo acesso, né? Então é o primeiro passo. Amada, conta pra nós onde que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o seu... você está presente aonde? Você está no YouTube, você está no Instagram? Onde que as pessoas te encontram para ela poder adquirir? No Instagram. Maravilha. Então, olha só. Você que quer conhecer um pouco mais da história, você viu que história de superação, né? São poucas pessoas que saem de lá e conseguem chegar onde a Ana está chegando. E se ela passou por isso, você que está passando às vezes por algo não tão drástico, você tem esperança, né? Você pode chegar ainda muito mais longe. E então eu te convido a você adquirir o exemplar, tá? Nós vamos deixar o Instagram da Ana está aí no livro aí. Tá aqui, né? A gente vai deixar também o arroba dela na descrição. Então você pode adquirir o seu exemplar, conversa com ela, dá o seu feedback também depois que você lê. Com certeza você pode marcar ela, né, no Instagram, e ela vai ficar muito feliz de te atender. Ana, nós já estamos encaminhando aqui para o fechamento. Quero que você deixe uma chave para as pessoas. E quando a gente fala uma chave, não é apenas uma dica, mas é assim um recado. Se as pessoas precisam sair daqui com uma certeza, qual é essa certeza? Qual é essa chave que você quer liberar para os nossos ouvintes? Dizer que tudo é possível, né? A vida nossa a gente sem uma vida difícil, sem questionamento, a gente não tem como ser provocado. Eu digo assim, provocado. A gente precisa ser provocado para a gente mudar. E a mudança, ela vem com dor. Ela vem com dor. Toda mudança, ela provoca dor. Você tem que sair da sua zona de conforto, dizer que o comodismo ali, ele deixa você no marasmo, né? Deixa você quieta. Mas a provocação, eu fui muito provocada. Eu fui muito provocada pela sociedade. Eu fui muito provocada por pessoas que diziam que eu não era capaz. Eu fui muito provocada por pessoas que achavam que pessoas pobres têm que morrer pobre, não é isso? Que filha de costureira tem que ser costureira. Filha de agricultora, que nem minha mãe tinha que ser agricultora, que nada justifica que não seja um trabalho, né? Sim, não tem problema nenhum, sim, repetir o padrão. Repetir, se seguir manter, a tradição. Entendeu? Mas é um trabalho também. Mas a gente precisa ascender enquanto pessoas, mudar a nossa realidade através das nossas convicções. E se foi possível essa trajetória, esse caminho, essa ponte que eu atravessei com grande dificuldade, quero dizer para aquelas mulheres mulheres e homens que estão em situações difíceis, que vocês têm um potencial muito grande de você. Você precisa primeiro conhecer você, conhecer a sua força e buscar o seu sonho ser realizado. E começa por você. Esse sonho começa por você. É difícil? Mas é possível sim ter um lugar ao sol, como muitos, né, que sonham de ter ajudar as pessoas, primeiro a família, primeiro a si, e ajudar outras pessoas. Hoje, esse meu chamado, eu vejo que está agregando e mudando muitas vidas das outras pessoas, refletindo sobre elas. Com certeza, com certeza. Você tem feito isso através do livro e agora através aqui desse podcast. Então, quero que você divulgue ainda mais, continue crescendo e já vai pensando nos próximos livros também, viu? Porque tem muito conteúdo aí que eu sei que não coube aqui num capítulo, quem sabe não cabe nem no livro inteiro, né? Isso. Mas você, para sua jornada como escritora, você pode contar conosco, tá? Estamos aqui para esse e para os próximos livros que virão. Com certeza. Aí, como eu fiz chamada através de você, né? Hoje eu estou aqui com esse livro,
Foi no momento que passaram uma mensagem, eu não acreditei. No primeiro momento eu não acreditei mesmo. Tanta fake news. Aí Achou que passou era uma golpe. mensagem, eu disse, nem terminei de ler. Olha. Trabalhando numa reunião que eu tinha que resolver, passei, não vou ler isso aí, tanta mensagem que passa, nem identificada tá a mensagem. E passou acho que uns 2 semanas aí a editor lá, o Instituto Aham. me ligou para saber da minha saúde em primeiro lugar, né? Porque sabia da situação. E perguntou, você recebeu uma mensagem assim? Eu disse, recebi. Mas eu nem terminei de ler. Não sei nem por onde está. Tem tantos grupos aqui, eu não sei nem por onde está. Nem lembro da data, não salvei. E tudo isso, olha só. Quanto Deus é maravilhoso. Quase dizer, que se perde uma oportunidade dessa, né? Deus disse, não, é você, vai lá, que ela precisa mostrar esse legado. Está aqui, né? Que bom. Eu fico muito feliz, agradecer também a editora, vocês aqui, pelo esse carinho, por toda essa atenção. De vez em quando eu recebendo uma mensagem. Vocês também inspiram muitas pessoas, vocês fortalecem muitas pessoas. Graças a Deus. Vocês também, enquanto editora, impulsiona. Às vezes a gente nem acreditar e faz a gente acreditar no nosso potencial. E foi o que aconteceu comigo. Eu acho que também fui muito provocada para né? me impulsionar. Eu fico muito feliz. Olha, e que bom que você foi provocada e você disse sim. Muito obrigada mais uma vez pelo sim para o livro, para o sim para compartilhar um pouco mais da sua história aqui com a gente no podcast. Foi maravilhoso, tá? Somos eternamente gratos porque fazer com que a sua mensagem, a sua história chegue a mais pessoas é a nossa missão, faz parte do nosso propósito. Então, Com certeza. estamos juntas. Estamos juntas também aí e com certeza virão muitos frutos ainda depois desse. Com certeza, com certeza. Vamos contar no Vamos. próximo podcast mais, Tá bom. mais informações. Obrigada. Maravilha? Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Deixa nos comentários o seu maior insight, o que mais você gostou de saber da história, o que mais te inspirou, queremos ouvi-lo, queremos te conhecer. Um grande abraço, um beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!